A nossa aula de hoje é sobre circunferência trigonométrica. Em alguns livros vocês vão encontrar como ciclo ou círculo trigonométrico. É o mesmo conceito. Então, o que é a circunferência trigonométrica? É uma circunferência unitária. O que significa dizer que ela é unitária? Que ela tem raio de medida 1. Então, o raio dela tem uma unidade de comprimento, certo? Aqui eu tracei já uma circunferência, tracei os eixos. Observe que essa circunferência, ela vai ser orientada. Então, o sentido anti-horário vai ser o sentido positivo, contrário do relógio, e o sentido horário vai ser o sentido negativo. Aqui vai ser a origem da nossa circunferência, vou chamar de ponto A. Aqui está o ângulo 0. Aqui, 90 graus, 180 e 270. A circunferência vai fechar em 360, que coincide com o 0. Então, essa é a nossa circunferência trigonométrica. Ela está dividida em 4 partes, cada uma é um quadrante, no sentido anti-horário também. Aqui seria o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Agora a gente vai desenhar um arco nessa circunferência. O que vai ser um arco? Vai ser uma abertura, um pedaço dessa circunferência. Então, ele vai ter início aqui na origem e vai ter uma extremidade como fim. Vou chamar aqui de ponto P. Esse pedaço da circunferência aqui é o meu arco AP, no caso. Observe que calcular, determinar a medida desse arco é a mesma coisa que determinar a medida desse ângulo, a abertura desse ângulo. O arco AP tem a mesma medida que o ângulo central que a gente tem aqui, que eu chamei de alfa. Não confundam medida do arco com comprimento de arco, são coisas diferentes. Medida do arco é sua abertura, vale a mesma coisa que o ângulo central aqui, ó, que sai do centro da circunferência. Comprimento do arco é como se eu colocasse um barbante sobre esse arco e esticasse e medisse o comprimento. Aqui a gente está falando de medida do arco, da abertura. Outro conceito que a gente vai ver aqui é o de arcos côngruos. Então, o que vem a ser um arco côngruo? Um arco côngruo é um arco que tem a mesma origem, mesma extremidade de outro arco. Então, são arcos que têm mesma origem e mesma extremidade. Então, são arcos que param no mesmo lugar, podemos dizer assim. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, arcos côngruos são arcos que têm mesma origem e mesma extremidade. Eles têm que parar no mesmo ponto. Vamos fazer um exemplo. Primeiro arco de 400 graus. Ele é côngruo a qual arco? Ele corresponde a qual arco? Olha só, o que significa 400 graus? Significa que eu saí da origem, como ele é positivo, no sentido anti-horário, dei uma volta inteira, completei 360 graus e ainda andei mais 40 graus. Digamos que eu parei aqui, ó. Certo? Então, olha só, 360 graus mais 40 graus, fechou 400 graus. Olha que esse arco de 400 graus, ele acabou parando no mesmo lugar que 40 graus. Então, esse arco de 400 graus, a gente fala que ele é côngruo, ele é congruente ao arco de 40 graus, porque eles têm mesma origem e mesma extremidade, certo? Mesma origem e mesmo ponto final aqui, 40 graus. Então, arcos côngruos são arcos que não interessa quantas voltas inteiras, né, eu tive que dar para parar lá na extremidade final. O que interessa é onde ele parou. Então, ele parou aqui, essa abertura final, ó, extremidade e ponto final é de 40 graus. Então, 440 graus são arcos congruentes, são arcos côngruos, certo?
Mais um exemplo. Menos 70 graus. Olha só. Menos 70, se é negativo, eu vou andar no sentido horário, no sentido negativo. Então, eu vou andar aqui saindo da origem, 70 graus, nesse sentido horário, vai parar por aqui, mais ou menos. Menos 70 graus. Olha só. Deixa eu fazer um pontilhado aqui para ficar mais fácil de visualizar. A minha pergunta é: qual é o arco, qual é o ângulo que eu tenho que andar saindo da origem, da mesma origem, só que no sentido anti-horário, no sentido positivo? Qual é o arco que eu tenho que andar para parar exatamente no mesmo lugar que o menos 70? Então, olha só, o menos 70 eu andei no sentido horário, no sentido negativo, 70 graus. A minha pergunta é agora, se eu saísse da mesma origem no sentido anti-horário, no sentido positivo, que abertura que eu teria que andar aqui, que arco que eu tenho que caminhar, que eu tenho que deslocar, andar, para parar na mesma extremidade que o menos 70? É só pensar um pouquinho, ó. Essa abertura aqui, esse arco é de 70 graus. E eu vou ter que caminhar toda essa parte aqui, ó. Olhem que a gente fecha uma circunferência, a gente fecha 360 graus. Esse pedaço aqui, esse arco é de 70. Então, eu tenho que descobrir quanto falta para fechar 360 para parar no mesmo lugar. 360 menos 70 seria 290 graus. Então, o menos 70 e o 290 são arcos côngruos, são arcos congruentes. Eles têm a mesma origem e mesma extremidade. Eles param no mesmo ponto final, certo? Só que um no sentido anti-horário e o outro no sentido horário. A ideia, gente, é sempre a gente descobrir o menor arco positivo que é congruente ao arco dado. A ideia é sempre essa, a gente descobrir o menor arco positivo que tem mesma extremidade que o arco dado, que a gente vai chamar isso de primeira determinação. Então, vamos estipular aqui, vamos estabelecer uma regra para a gente encontrar os arcos côngruos e tudo mais. Observe que sempre a gente vai procurar obter a primeira determinação. O que significa isso? Independente do ângulo, se ele é mais que uma volta, se ele é maior que 360 ou se ele é negativo, a ideia é você sempre achar um arco côngruo a ele, que esteja no sentido positivo, que seja positivo e que esteja na primeira volta, ou seja, é a primeira determinação. Então, que nem o exemplo anterior ali, 400 graus, a primeira determinação de 400 é 40. Menos 70, o segundo exemplo, a primeira determinação é 310. Então, a primeira determinação é procurar o menor valor não negativo. A gente está procurando o menor valor não negativo do arco côngruo, claro. Que seja côngruo, né, ao valor dado no exercício. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos dificultar um pouquinho. 1.200 graus. Quero achar a primeira determinação de 1.200. Como que eu vou fazer? 1.200 eu vou dar várias voltas inteiras, mas na última volta eu vou parar com a extremidade em algum lugar. Eu quero saber qual é esse valor. Como que a gente pode fazer? A gente pode ficar somando voltas ou dividir. Você vai pegar o 1.200 e vai dividir por 360. Cuidado aqui ao simplificar, tá? Porque você acaba simplificando o zero do resto também. 1.200 dividido por 360 vão ser 3 voltas inteiras, que vai dar 1.080. E vai sobrar 120 graus. Quer dizer que o 1.200 dá 3 voltas inteiras e depois para no 120, por aqui mais ou menos. Essa é a primeira determinação. É o menor valor positivo que a gente tem. Então, o 1.200 ele é côngruo a 120 graus. O número de voltas inteiras para a gente aqui não vai importar. A gente quer saber o resto da operação. Um outro exemplo aqui, vamos pegar mais um ângulo negativo. Menos 200 graus. Eu posso fazer aquela ideia de imaginar andando no sentido horário, que é o sentido negativo, e ver onde para e quanto falta, ou simplesmente fazer 360 menos 200. Então, toda vez que você tiver um ângulo negativo, você vai subtrair de 360
E o resultado dessa diferença é a primeira determinação. Quer dizer que se eu andar 200 graus no sentido horário, que é o sentido negativo, dá no mesmo, eu vou parar no mesmo lugar, na mesma extremidade, que se eu andasse 160 graus no sentido positivo, no sentido anti-horário. E o terceiro exemplo, a gente vai pegar um ângulo maior que 360 e negativo, por exemplo, menos 1000. Como que a gente acha a primeira determinação de menos 1000 graus? A gente vai pegar, primeiro, dividir por 360. No caso aqui vão ser 2 voltas inteiras, que é 720, e vai sobrar 280 graus. Só que olha só, agora eu tô dando essas voltas no sentido horário, no sentido negativo. Então, eu vou andar menos 280 na terceira, né? Eu vou dar 2 voltas inteiras e na terceira volta eu vou andar menos 280. Depois que eu cheguei no resto, eu subtraio de 360. E o valor final, no caso aqui, é 80 graus. Então, 80 graus é a primeira determinação positiva do menos 1000 graus. Então, é a primeira determinação, né? Porque primeira determinação a gente já entende que não é um valor negativo. Então, a gente vai aqui criar uma expressão geral para os arcos côngruos. Então, todo arco AP, né, ele vai ser esse ângulo que corresponde ao arco mais K vezes 360 graus. Ou ainda, aqui está em graus, a gente pode escrever em radiano, que seria alfa mais K vezes 2π. Lembre que 2π radianos corresponde a 360 graus. Onde esse K aqui, ó, pertence aos inteiros, é um número inteiro. Vamos pegar um exemplo para entender isso daí. Vamos pegar, por exemplo, o alfa igual a 30 graus. Se eu ficar atribuindo valores a K, por exemplo, se K for 0, vai dar 30 graus mesmo. O meu ângulo vai ser 30. Se o K for 1, então vai ficar assim, alfa é 30, 1 vezes 360. O meu ângulo vai ficar, então, se o K for 1, a gente vai ter o ângulo de 390 graus. Se o K for 2, nós vamos ter 2 vezes 360, 720, mais 30 graus. 750 graus. Então, a ideia é, eu vou atribuindo valores inteiros para o K, eu vou criando arcos côngruos, arcos que param na mesma extremidade. Então, o que significa o 390? Estou aqui, ó, imagine que esse ângulo é de 30 graus. Eu vou dar mais uma volta, vou andar 360, vou parar aqui, 390. Se eu andar mais 360, 750. Mais 360 e assim por diante. Por isso que tem que ser um número inteiro K, porque são número de voltas inteiras para poder parar no mesmo lugar. Sair daqui, 360, eu paro exatamente na mesma extremidade. E o K pode ser negativo também. Aí você vai andar 360 graus no sentido horário, mas vai parar na mesma extremidade. Então, é só atribuir valores a K, valores inteiros, que você vai gerar todos os ângulos côngruos ao ângulo dado. No caso de 30 graus. E com isso a gente finaliza a primeira parte sobre circunferência trigonométrica.